Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler Êxodo 29, o sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é, o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da consagração, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas e os cingirás com o cinto. A Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da consagração. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor. À porta da tenda da consagração. Esses eram os rituais usados no Antigo Testamento, orientados pelo Senhor, orientados por Deus. E aqui, na pessoa de Abraão e de seus filhos. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Então, não só Arão seria consagrado, como seus filhos, o altar e a base do altar com sangue dos novilhos. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Então, depois, fora do arraial, faria-se a queima, das
da gordura dos rins, do fígado, das fezes do animal fora do arraial. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre ele, sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de uma das mãos direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Vejam aqui, Deus está mandando fazer um sacrifício, a cerimônia da consagração com animais, não com pessoas, né? E esses animais, para Deus, era o que era orientado a ser feito, tá? Então, era usado um novilho e 2 carneiros para essa consagração. As orientações sobre a obediência aos mandamentos desse capítulo estão registradas em Levítico 8:9. Assim como Moisés recebeu as instruções para a construção do tabernáculo e registrou a execução da obra, da mesma forma as instruções para a consagração dos sacerdotes são combinadas com a sua execução. Êxodo 35:40. No versículo 6, a coroa sagrada é a lâmina com a inscrição da frase Santidade do Senhor, tá? No versículo 7, um óleo de unção especialmente preparado era usado para consagrar pessoas e objetos para um serviço especial ao Senhor. Tá? Então, era feito para consagrar pessoas e objetos para um serviço especial ao Senhor. Então, aquele que determinasse que iria trabalhar para o Senhor deveria ser consagrado desta forma. No versículo 10, Arão e seus filhos são instruídos a colocar suas mãos na cabeça do animal a ser sacrificado, associando assim a pessoa ao animal, que se tornava seu representante ou substituto. Certo?
As ofertas queimadas não eram um sacrifício pelo pecado, tá? Assim, a oferta queimada produzia um cheiro suave ao Senhor, que aceitava a entrega que a pessoa fazia de si mesma por meio deste sacrifício, ok? Então, através do sacrifício desses animais, do novilho, dos carneiros, consagrava-se as pessoas escolhidas por Deus, no caso Arão e seus filhos, e para uma oferta, um serviço especial ao Senhor, tá? Porque Arão era um homem que trabalhava para o Senhor, assim como foi orientado Arão e seus filhos. E o resto dos... versículo 21. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, tá? Então vamos lá. A gordura do carneiro e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, aquela gordurinha que fica em volta do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito do animal, porque é carneiro das consagrações, certo? E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos. E com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. Então aqui o versículo 25, ele repete, é repetitivo, mas é porque é muito bem explicadinho. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o movimentarás perante o Senhor. E isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. Novamente, não era consagrado apenas o pai, era o pai e os filhos. E serás para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que
de seus filhos for sacerdote em seu lugar. Então, quando um de seus filhos fosse substituir a Arão, vestirá as roupas de Arão para se santificar. Quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. Cozer, de cozinhar, tá? E tomarás o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da consagração. Então, depois de tudo isso, Arão e seus filhos vão comer da carne e do pão. E comerão as coisas que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerá, porque santas são. Então, esse alimento seria só para Arão e seus filhos. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e seus filhos conforme tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Então, no versículo 35, isso deveria acontecer durante 7 dias, esta consagração. Também, cada dia, prepararás um novilho. Cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Olha que coisa importante está escrito aqui em Êxodo, gente. Muito importante. Tudo o que tocar o altar será santo. Então, quando temos grande fé e o altar onde estivermos congregando for um altar santificado, quando tocarmos no altar, por o altar ser um altar santificado, nós também nos santificaremos. Olha, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente, durante esses 7 dias. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerá pela tardinha. Certo? Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo.
por vossas gerações, a porta da tenda da consagração perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Esse é o versículo 42. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da consagração e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Então aqui Deus deixa bem claro que em Israel habitará os filhos do Egito, aqueles escravos que Deus tirou do Egito, eles habitarão Israel. E Deus habitará no meio deles. A palavra tem origem egípcia, assim como efa, e refere-se a um pote cuja capacidade não se tem certeza, mas estima ser de cerca de 4 litros. Tá? O significado da construção e da adoração no tabernáculo é resumido aqui. O Senhor tirou os israelitas do Egito para habitar entre eles, agindo em benefício deles, como seu Deus, e para que o servissem, assim como o conheceram através da libertação do Egito e proteção do deserto. Agora também o conheceriam através de sua presença entre eles e de sua provisão para adoração e comunhão com ele no tabernáculo. Então, Deus os tirou do Egito e agora habitaria no meio deles, né, dos habitantes do Egito, para que as pessoas pudessem adorar a Deus, da forma como ele coloca aqui, tá? Então, o Senhor tirou os israelitas do Egito para habitar entre eles, agindo em benefício deles como Deus e para que os servissem. E assim as pessoas tinham que se colocar perante Deus em agradecimento, né, por terem sido salvos da escravidão do Egito e dos mandos e desmandos que lá havia, ok? Bom, queridos irmãos, assim era feito no Antigo Testamento. É importante termos conhecimento disso para sabermos como algumas coisas acontecem hoje nas igrejas, nos templos, enfim. Precisamos entender muita coisa ainda, porque primeiro Deus falou direto com Arão, com Moisés, com Noé, depois Jesus veio, nasceu e cresceu entre os homens para ensinar-lhes o amor, a fé, a caridade. Não podemos nos esquecer disso.
E não podemos nos esquecer do Antigo Testamento. Um complementa o outro. E essa consagração aqui, depois lá na frente, quando Jesus vem, ele explica de outra forma, para que se lembremos dele, porque Jesus também é Deus. Mas nós falaremos disso em outro momento, ok? Então, eu espero que cada um de vocês que leia, que ouça esse vídeo, possa ouvir várias vezes para poder entender, porque o Antigo Testamento ele é repetitivo, ele tem algumas palavras que nós não sabemos, não conhecemos, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, é só ter um pouquinho de paciência, colocar o vídeo de novo, ouvir, entender, aprender, para poder entender o Novo Testamento e cumprir e servir ao Senhor. Eu espero que essa leitura ajude a você que está ouvindo em qualquer lugar que você estiver, em casa, na rua, no trabalho, no hospital, num presídio, num orfanato, num asilo, em qualquer lugar, numa reunião, numa célula de igreja, numa assembleia religiosa ou de trabalho, onde você estiver, que tudo de bom aconteça na sua vida e na vida da sua família. E eu espero que tudo de bom aconteça também a mim e a minha família. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor.